Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar a falar sobre funções quadráticas. Bom, uma função quadrática ela é uma aplicação f de R em R que associa a cada x real o elemento ax ao quadrado mais bx mais c, onde esses a, b e c são números reais e obrigatoriamente o a tem que ser diferente de zero. Isso acontece pelo seguinte: caso o a seja zero, zero vezes x ao quadrado dá zero. Então a gente não teria o elemento, o termo aqui x ao quadrado na expressão. Logo, ela não seria uma função quadrática, que também é chamada de função do segundo grau. Aqui nós temos exemplos. O primeiro, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 5. Nessa expressão, o a está aqui oculto, vale 1. O b é o que acompanha o x, menos 3. E o c, 5. Detalhe, sempre o que está junto do x ao quadrado é o a, o que está multiplicando o x é o b, e o termo independente é o c. No segundo exemplo, o a está junto do x ao quadrado, é o menos 5. Não aparece o x, então nós temos um caso onde o b é zero. E o c é o termo independente, menos 10. Já no exemplo C, o a vale 7, o b e o c são zero, que não aparecem aí. Então é importante ressaltar que apenas o a não pode ser zero. Os zeros da função quadrática, também chamado de raízes, então a gente pode usar o termo zeros ou o termo raízes, a mesma coisa, são obtidos quando a gente faz a função ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Com isso, a gente vai ter uma equação do segundo grau, e a equação do segundo grau ela é obtida por uma fórmula resolutiva, que também a gente costuma chamar de fórmula de Bhaskara, que é dada por x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a, onde esse delta, também chamado de discriminante, é dado por b ao quadrado menos 4ac. Esse delta ele é um número real, a gente obtém a partir daquela fórmula b ao quadrado menos 4ac. E a partir do valor do delta, a gente pode ter três situações diferentes. Esse delta ele pode ser positivo, negativo ou zero. E aí, fazendo a análise da expressão menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, se o delta for um número positivo, a raiz quadrada dele é um número real. Então, eu vou poder separar o mais, aqui dessa expressão mais ou menos, do menos. Então, eu vou ter dois valores para x, que eu chamo de x1, usando o mais, e x2, usando... Opa, aqui está errado. Usando o menos. Nesse caso, então, quando o delta é positivo, a gente tem duas soluções reais distintas, diferentes uma da outra. Quando o delta é zero, a raiz quadrada de zero é zero. Então, nesse caso, eu tenho uma solução, ou, a gente costuma dizer, duas soluções reais iguais. Uma utilizando o mais zero e a outra o menos zero. Mas, no caso, vai resultar em menos b sobre 2a. E no terceiro caso, quando o delta é negativo, a gente não determina nos números reais a raiz quadrada de um número negativo. Então, a expressão menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, ela deixa de fazer sentido. Então, é impossível resolver a equação nos reais. Ela não tem uma solução real quando o delta é negativo. Bom, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E essa parábola, que ela é uma coisa mais ou menos assim, se for voltada para cima, ou mais ou menos assim, se for voltada para baixo. Quando que isso vai acontecer? Quando o a for positivo, o a da função quadrática, o que acompanha o x ao quadrado,
Se ele for um número positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Voltando naquela expressão f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A partir dessa função, caso o x seja zero, eu tenho o quê? Que o f de zero é igual a apenas esse termo, c. Isso implica que quando o x é zero, o y vale c. Ou seja, o gráfico corta o eixo y no ponto 0c. Sendo um pouco mais claro, o número que está aqui no C, ele é o número onde no eixo y o gráfico vai cortar esse eixo. E o gráfico da função quadrática, ele corta o eixo x nos zeros da função. Aqui nesse desenho da parábola que eu fiz aqui em cima, ele tem esse ponto e esse ponto aqui, que são os extremos da parábola. São chamados de vértice da parábola. E para obter esse vértice, por ser um ponto, ele tem coordenadas x e y. Então, eu vou ter a coordenada x do vértice, que é dada pela expressão menos b sobre 2a, e vou ter a coordenada y do vértice, que é dada por menos delta sobre 4a. Aqui, a gente vai construir o gráfico da função real x ao quadrado menos 4x mais 3. Bom, eu tenho aqui que o c vale 3, então eu sei que o gráfico intersecta o eixo y em 0,3. Nós temos que o a vale 1. Como o 1 é positivo, isso indica que a concavidade será voltada para cima. E aí, agora eu tenho que calcular os zeros da função para poder fazer o gráfico. E também as coordenadas do vértice, vai ajudar bastante. Bom, então vamos calcular aqui primeiro os zeros. Então, tem essa informação, e vou agora para os zeros. Os zeros são obtidos a partir da equação x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Nós temos nessa expressão que o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 3. O delta é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo as letras pelos seus valores, b ao quadrado vai ficar menos 4 ao quadrado. Aí o menos 4 da fórmula vezes a, 1, e vezes c, 3. Daí, resolvendo a potência e as multiplicações, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, dá mais 16. O menos aqui, 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. 16 menos 12, 4. Então, o delta vale 4. Agora, calculando o x, então eu já sei que, pelo fato do delta ser positivo, a função ela vai ter dois zeros. A fórmula é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, menos, da fórmula, o b, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, eu calculei o delta, deu 4, e aqui embaixo 2 vezes a, o a vale 1. Então, isso vai me levar a menos vezes menos dá mais, então 4 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2, e no denominador 2 vezes 1 é 2. Aqui eu vou separar o x1, usando o mais, e o x2, usando o menos. 4 mais 2 dá 6, dividido por 2, 3. E 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1.
Agora as coordenadas do vértice. Eu vou ter a coordenada x do vértice, que é dada por menos b sobre 2a. Então, fica menos, o b vale menos 4, e no denominador 2 vezes a, o a vale 1. Menos vezes menos dá mais, então vou ter 4 aqui positivo. 2 vezes 1 dá 2, e aí dividindo, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a coordenada x do vértice é 2. A coordenada y do vértice é dada por menos delta sobre 4 vezes a. O delta a gente calculou que deu 4, então menos 4 vezes 4 vezes o a vale 1. Então, no denominador 4 vezes 1 dá 4, eu vou ter menos 4 dividido por 4, 1. Então, aqui, com essas informações, eu consigo fazer o gráfico. Vou fazê-lo aqui, fica melhor. Eu sei que as raízes, a gente encontrou 1 e 3, tá aqui e aqui. Então, o 1 e o 3. O gráfico corta o eixo y no C, que a gente viu lá em cima, que foi 3. Então, o gráfico corta o eixo y aqui no 3. E agora as coordenadas do vértice, que estão aqui embaixo. A coordenada x do vértice é 2 e a y é menos 1. Então, isso é um ponto, né? Eu vou vir aqui... Menos 1 está aqui embaixo. A coordenada x é 2 e a coordenada y é menos 1. Com isso, eu tenho o ponto, que é o vértice. Agora, eu posso traçar o gráfico, uma parábola. Ela vai passar aqui no vértice, passa no zero da função, que é 1. Opa, ficou um pouquinho errado, mas ajudei. E para cá a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui. Então, esse aí seria o gráfico daquela função. Aqui, 1, 2, 3, menos 1, 1, 2, 3. Máximo e mínimo. O gráfico é uma parábola. Então, vou pegar os dois casos específicos aqui. Se ela for voltada para cima, ela vai ter essa cara. E se ela for voltada para baixo, ela vai ter essa cara. O vértice, ele é chamado de valor máximo ou mínimo da função quadrática. No caso que a concavidade é voltada para cima, ou seja, quando A é maior que zero, o vértice ele representa um valor mínimo. Por que isso? Porque para qualquer x que eu vá pegando à esquerda ou à direita aqui, a minha função está acima e ela vai crescendo infinitamente. Então, o valor mínimo, o valor menor de y na minha função é aqui no vértice. Logo, quando o a é positivo, a função apresenta um valor mínimo. Já quando a concavidade é voltada para baixo, o vértice ele apresenta um valor máximo. Ou seja, qualquer y vai ser sempre menor ou igual a esse vértice. Nunca vai ter a função quadrática acima do vértice. O esboço da função, do gráfico ali. Como exemplo, vamos determinar aqui o valor máximo ou mínimo e o ponto de máximo ou de mínimo da função real dada por y igual a 4x ao quadrado menos 4x menos 8. A primeira coisa a analisar é o a. O a aqui vale 4. Como o a é positivo, então a gente tem que a concavidade da parábola será voltada para cima. Então, o vértice vai representar aqui o valor mínimo.
Então, eu vou ter aqui o valor mínimo. A expressão para calcular valor máximo e valor mínimo é a mesma, que é dada pelo y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Daí eu vou calcular esse valor mínimo a partir daquela expressão, menos delta sobre 4a. Vou deixar esse menos aqui de fora e vou calcular o delta. Delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Olhando aqui para a função dada, o a vale 4, o b vale menos 4 e o c vale menos 8. Então, no delta, que é b ao quadrado, eu vou ter menos 4 ao quadrado, continuando a fórmula, menos 4 vezes a, 4, e vezes c, menos 8. Isso sobre 4 vezes a. Então, fica 4 vezes 4. Eu vou ter dentro dos parênteses, então vou deixar esse menos aqui de fora. Aqui. E daí, 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado dá 16. O menos aqui do 4 vezes o menos aqui do 8 dá mais. 4 vezes 4, 16, vezes 8, 128. No denominador, 4 vezes 4 dá 16. Então, eu vou ter o seguinte, menos aqui fora, 16 mais 128 dá 144 sobre 16. Dividindo 144 por 16 dá 9. Então, o valor mínimo é menos 9. Já para o ponto de mínimo, eu vou usar o x-vértice, que ele é o valor de x que propicia o valor mínimo na função. Então, o ponto de mínimo é o x. A fórmula do x-vértice é menos b sobre 2a. Olhando para os dados da expressão lá em cima, o b vale menos 4, então menos b é menos 4, sobre 2a, 2 vezes 4. Menos vezes menos dá mais, então 4 positivo. No denominador, 2 vezes 4 dá 8. Simplificando o 4 e 8, dá meio. Então, o valor mínimo é menos 9, o ponto de mínimo é meio. Aqui tem alguns exercícios bem simples que eu vou fazer aqui com vocês para revisão. O primeiro deles, determinar as coordenadas a, b e c de cada função quadrática a seguir. Na primeira aqui, a gente tem o a, que é o que acompanha o x ao quadrado, é menos 3. O b, que acompanha o x, está multiplicando o coeficiente do x, é o 7. E o c, o termo independente, menos 10. Na segunda aqui na b, o a é o coeficiente do x ao quadrado, é 2. O b e o c, que estão ocultos, que não mostra, que não tem aqui o x, por exemplo, então os dois são 0. O termo independente também não tem, 0. Ou melhor, tem, só que é igual a 0. Na letra C, o a é o coeficiente do x ao quadrado, então o a é 9. O b é o coeficiente do x, b é menos 4. E o c, o termo independente, 4. E o último exemplo, o a não está mostrando nenhum número aqui junto com o x ao quadrado, então é 1. O b não aparece aqui o x, então b é 0. E o c, o termo independente, menos 9. Aqui, nesse exercício, eu quero de uma forma bem simples, então eu não vou fazer todo aquele passo a passo para ter o gráfico, não. Eu quero construir o gráfico da função quadrática x ao quadrado menos 1 a partir de uma tabela de valores. Esse método aqui, ele só é utilizado quando a gente não conhece todos os procedimentos de encontrar as coordenadas do vértice, os zeros da função. Então, ele é um método não 100% preciso, mas que ajuda a gente a ter uma noção de como funciona o gráfico. Então, o que foi feito aqui foram atribuídos alguns valores para x, e para cada valor desse eu vou calcular o y. E aí, com os pares x e y, eu marco os pontos no gráfico. O primeiro aqui, menos 3, então vamos calcular o y.
Como a expressão é dada por x ao quadrado menos 1, se o x for menos 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 1, 8. Agora para o menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. Menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, 0. Para o x sendo 0, 0 ao quadrado dá 0. Menos 1 dá menos 1. Agora, para o 1, 2, 3, vão repetir o menos 1, menos 2 e menos 3. Por que isso? Porque o 1 ao quadrado dá 1. O menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, os valores eles vão acabar sendo repetidos. Quer ver? Para o 1 aqui. 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. 3 ao quadrado dá 9, menos 1, 8. Agora eu vou marcar os pontos. O primeiro, menos 3 e 8. Então, menos 3 no x, 8 no y. E aí eu vou ligar os dois aqui. Ó. Isso me dá um ponto. O segundo, menos 2 no x, 3 no y. Tá aqui o pontinho. Menos 1 no x e 0 no y. Então, eu marco em cima da reta x no menos 1. O próximo já é o contrário. 0 no x, menos 1 no y. Então, eu marco no menos 1 em cima da reta y. O próximo ponto, 1 no x, 0 no y, em cima da reta x. O próximo, 2 no x, 3 no y. Tá aqui. E o último, 3 no x, 8 no y. E agora é só ligar os pontinhos. Lembrando que eu não vou ligar com segmentos de reta. Eu vou ligar com certa suavidade para ser uma curva. Na verdade, aqui eu não sei se eu vou conseguir fazer com muita precisão. Mas a ideia é essa. Terceiro exercício é determinar os zeros da função quadrática. Então, nesse caso, é só resolver aquela equação, colocando a função aí igual a zero e resolvendo a fórmula resolutiva. Quando a equação é completa, eu vou mostrar o que é completa e incompleta mais na frente, a gente tem que resolver pela fórmula mesmo de Bhaskara. Tem um outro método chamado de completar quadrados, que é um pouco mais trabalhoso. Então, esse eu não vou mostrar nesse vídeo. O primeiro caso, a gente tem A igual a 1, B igual a menos 7 e C igual a 3. C igual a 12. Então, ela é uma equação completa, porque nenhum dos três elementos foi zero. Na verdade, o A nunca pode ser zero, então a gente tem o B e o C. Nenhum deles foi zero, logo ela é completa. Daí eu vou resolver o delta. A fórmula é b ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, 1 e C, 12. Menos 7 ao quadrado, 7 vezes 7 dá 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. 49 menos 48, 1. E aí o x menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Menos vezes menos dá mais, raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes 1 é 2. Separando os dois aqui, x1, 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2 dá 4. E no x2, 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, tá aí a solução. Os zeros, aliás. Nessa segunda, eu tenho que o A vale 1, o B vale 0 e o C vale menos 36. Ela é incompleta. Eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara? Sim.
mas existe uma fórmula mais prática nesse caso. Eu pegando aqui a equação, eu observo que eu tenho apenas um termo, x. O outro é um termo independente, é um número sem essa letra. Então, o que eu posso fazer aqui seria isolar o x, usando a operação inversa. 36 positivo no segundo membro. E aí, esse 2 aqui do quadrado, a operação inversa da potência é a raiz quadrada. Logo, eu vou usar uma frase que eu não gosto muito, mas seria o seguinte: esse 2 da potência passa para o segundo membro na forma de mais ou menos raiz. Ou seja, que número ao quadrado dá 36? 6 ao quadrado dá 36 e menos 6 ao quadrado também dá 36. Por isso, os zeros da função dada aqui são 6 ou menos 6. Na verdade, os dois zeros são 6 e o menos 6. Essa outra aqui, nós temos o a igual a 4, o b igual a menos 10 e o c igual a 0. Vou montar aqui a equaçãozinha. Vou corrigir aqui. Ela é uma equação também incompleta, nesse caso o c é igual a 0. Para eu resolvê-lo, eu posso usar a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, mas para essa também tem um método prático, porque nela não tem o c, né? O c é 0. Então, não aparece aqui o termo independente. Logo, os dois termos que tem aqui tem x. Então, eu vou fazer o seguinte, coloco o x em evidência. 4x ao quadrado dividido por x dá 4x, menos 10x dividido por x dá 10. Daqui eu tenho uma multiplicação, x vezes 4x menos 10, que dá 0. Toda vez que eu tenho um produto igual a 0, um dos dois fatores tem que ser 0. Então, nesse caso, a solução fica assim, ó. X igual a 0 já é um zero da função, ou 4x menos 10 igual a 0. E aí, essa aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau bem simples. Eu uso a operação inversa, 10 positivo e o 4 dividindo, que eu posso simplificar por 2. Então, aí eu obtive os dois zeros da função, que é o 0 e os 5 meios, sem utilizar a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara. Próximo exemplo é mais simples ainda. Eu tenho o a igual a 5, o b igual a 0 e o c igual a 0. 5x ao quadrado igual a 0. 5 vezes quanto que dá 0? A única resposta possível é o 0. Então, esse x ao quadrado ele tem que ser 0. Para que x ao quadrado dê 0, a gente tem que ter x igual a 0. E é a solução. O zero da função. Próximo exemplo, agora a gente tem uma completa de novo aí. O a vale 1, o b vale menos 10 e o c vale 25. Quando é completa, a gente vai resolver pela fórmula resolutiva, pela fórmula de Bhaskara. Delta fica b ao quadrado, o b é menos 10, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, 25. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100, menos 4 vezes 1, 4 vezes 25, 100. Então, o delta deu 0. Quando o delta é 0, a gente vai ter duas raízes iguais. O x aqui, a fórmula é menos b, o b é menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta, isso aqui nem precisava porque já foi 0, sobre 2 vezes a. Então, fica 10 positivo, porque menos vezes menos dá mais. Esse mais ou menos 0 eu nem vou utilizar, porque 10 mais 0 ou 10 menos 0 dá 10. E o denominador, 2 vezes 1, 2. Aí 10 dividido por 2, 5.
E a gente fala nesse caso que a função ela tem um zero ou uma raiz dupla, porque seria x1 igual a 5 e x2 igual a 5. Ou pode falar que tem só uma raiz, mas por ser função quadrática, é comum a gente utilizar essa frase, uma raiz dupla. Próximo exemplo, de novo, uma função aí que representa uma expressão completa. O A vale 2, B vale menos 10 e C vale 25. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, menos 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 25 dá 200, 100 menos 200 dá menos 100. Então, delta deu negativo, delta é menor que zero. Logo, a função não possui zeros reais. Aqui o próximo exercício. Determine os valores de m para que a função dada por f de x igual a mx ao quadrado mais m mais 1 x mais m mais 1 tenha um zero real duplo. Bom, inicialmente ela parece confusa, mas se a gente for analisar aos poucos, vai ver que não é tão confusa assim. O a é o termo que está junto do x ao quadrado, então o a vale m. O b é o que está junto do x, então o b vale m mais 1. E o c é o termo independente, que não aparece x junto dele. Então o c é essa parte aqui, ó, tudo que está separado do x e do x ao quadrado. Então c é igual a m mais 1. Como eu quero um zero real duplo, eu quero que o delta seja igual a zero. E o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Logo, eu quero que essa expressão seja igual a zero. E aí eu vou substituir o b, o a e o c pelos termos dados aqui do lado esquerdo. Logo, b ao quadrado fica m mais 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a vale m, e vezes c, m mais 1. Isso aqui igual a zero. Para resolver essa expressão, primeiro eu vou resolver os parênteses aqui, o m mais 1 ao quadrado, esse produto. Dá para usar diretamente aquela regrinha de produtos notáveis, ou pode fazer devagar aqui. Eu vou fazer devagar para ninguém ter dúvida. M mais 1 ao quadrado, um número ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Então, fica m mais 1 vezes m mais 1. Como eu tenho a multiplicação de duas expressões que envolvem adição, eu vou usar a propriedade distributiva. M vezes m, m vezes 1 dá m, mais 1 vezes m, m, e mais 1 vezes 1 dá 1. Somando os semelhantes, o m ao quadrado só tem ele mesmo. M mais m aqui, 1m mais 1m, então 2m. E o 1 eu vou só copiar. Então, essa primeira expressão resultou em m ao quadrado mais 2m mais 1. O restante eu posso resolver aqui mesmo, porque menos 4m vezes m dá 4m ao quadrado, e menos vezes mais dá menos, 4m vezes 1 dá 4m. Isso aqui tem que ser igual a zero. Somando os semelhantes, eu vou ficar com menos 3m ao quadrado, porque é 1m ao quadrado menos 4m ao quadrado, então dá menos 3m ao quadrado. Agora os m. 2m menos 4m dá menos 2m. E o termo independente tem só 1. Isso aqui deve ser igual a zero. Veja que a gente obteve aqui uma equação do segundo grau na variável m.
como que eu vou resolver isso? Através de delta de novo. Muito interessante essa questão. Nessa expressão aqui, eu vou ter que o A é o menos 3, o B é menos 2 e o C é 1. Daí eu vou ter o delta igual a B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A e vezes C. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos vezes menos mais, 4 vezes 3, 12, né? Vezes 1 de novo, 12. 4 mais 12, 16. Menos 2m mais 1 igual a 0. E o delta deu 16. Logo, m, a expressão é a mesma do x, né? A fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos o b é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 16, e 2 vezes a. O a é menos 3, que o a é o que está junto do m ao quadrado. Menos vezes menos dá mais, então 2 positivo. Raiz de 16 dá 4, e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Separando aqui, m1 fica 2 mais 4, 6. 6 dividido por menos 6 dá menos 1. E no m2, eu vou ter 2 menos 4 dá menos 2. Dividido por menos 6, a gente vai ter menos dividido por menos dá mais, não precisa copiar o mais. E 2 dividido por 6, 1 terço. Então, eu tenho que o m pode ser menos 1 ou pode ser 1 terço. Aí é interessante, antes de escrever a solução, a gente verificar se o m pode ser menos 1 e pode ser 1 terço. Aqui. A única restrição mesmo de valores para o coeficiente é o a, que o a não pode ser zero. O a sendo apenas o m pode ser menos 1? Pode. Porque não vai dar zero colocar o m sendo menos 1. E pode ser 1 terço? Pode também. Então, as respostas, as soluções aqui, os valores de m que a gente quer, são os dois. Então, logo, m igual a menos 1 ou m igual a 1 terço. Na próxima questão, pede para determinar aí as coordenadas do vértice de cada parábola. No caso aqui seria o seguinte, tem a fórmula para isso. A x-vértice, que é menos b sobre 2a, e a y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, é só isso, é só aplicação de fórmula mesmo. Para a letra A, eu sei que o a vale 2, o b vale menos 5 e o c vale 2. O delta também vou precisar dele. Menos b, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, fica 25 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 25 menos 16, 9. E agora sim, só escrever x-vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. Então, fica menos, o b é menos 5. 2 vezes a é 2. 5 positivo sobre 4. E o y-vértice é menos delta, menos 9, sobre 4 vezes a. Então, fica menos 9 oitavos. Com essas duas informações, eu chego que o vértice ele é um ponto, né? Então, tem coordenadas x e y. Na letra B, eu faço a mesma coisa. O a vale menos 1. O b vale 3 e o c vale 0. O delta, a gente vai precisar dele, fica b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, menos 1, vezes c, que é 0.
3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 0 dá 0. Então, nem precisa dessa parte, delta deu 9. X vértice menos B sobre 2A. O menos aqui do 3 dividido por menos do 1 fica positivo, então dá 3 meios. E o y vértice é menos delta, então menos 9, sobre 4A, 4 vezes menos 1. O menos do 9 dividido pelo menos do 1 dá mais, logo fica 9 quartos positivo. E aí, as coordenadas do vértice são 3 meios e 9 quartos. E esse exercício, agora a gente vai fazer o gráfico da forma mais detalhada. Fazer o gráfico da função real definida por y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Vamos pegar todas as informações que pudermos. Primeiro, o a vale 1, é positivo, então a gente vai ter concavidade para cima. O b vale menos 2, o c vale menos 3, então o gráfico aí, a parábola, vai cortar o eixo y no menos 3. Além dessas informações iniciais, a gente precisa dos zeros da função, que é onde o gráfico corta o eixo x, e também as coordenadas do vértice. Então vamos aqui agora pegar os zeros. Para eu encontrar os zeros, eu vou usar a fórmula resolutiva, e para isso eu preciso primeiro do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 2 ao quadrado dá 4. Aqui menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 3 dá 12. Então, eu vou ficar com 4 mais 12, 16. Utilizando a fórmula resolutiva, a fórmula é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Vou fazer um pouco mais rápido aqui. O x1, usando o mais, fica 2 positivo, mais a raiz de 16 é 4 sobre 2. Aí 2 mais 4, 6 sobre 2 dá 3. Para o x2, eu vou utilizar o menos. Então, 2 positivo menos raiz de 16 dá 4. E aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, eu tenho aí os dois zeros. Eu sei que o gráfico vai cortar o eixo x no menos 1 e no 3. E, por fim, as coordenadas do vértice. Para eu determinar as coordenadas do vértice, eu vou usar as formulazinhas. Para o x, eu vou usar a fórmula menos b sobre 2a. O b vale menos 2. Então, menos b sobre 2 vezes a. Logo, fica 2 dividido por 2, 1. E o y vértice, menos delta, então menos 16, sobre 4 vezes a, o a vale 1. Menos 16 dividido por 4, menos 4. Agora é só escrever, só montar o gráfico. As coordenadas do vértice são no x, 1, no y, menos 4. O gráfico corta o eixo y no menos 3 e corta o eixo x no menos 1 e no 3. Baseando nesses números, eu posso fazer o gráfico aqui. Eu vou descer aqui até o menos 4. Aqui eu vou precisar do menos 1 até o 3. Vamos lá. Começando aqui, corta o eixo y no menos 3. Então, aqui. As coordenadas do vértice são o 1 no x e o menos 4 no y. Então, tem que ligar os dois para ter um ponto.
aqui. E corto o eixo x nos zeros da função, que é o menos 1 e o 3. Aí agora é só fazer o esboço do gráfico. Bom, a gente pode confirmar utilizando o GeoGebra, usando essa expressão y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, aqui. E daí, a gente obtém um gráfico idêntico. Na verdade, esse aqui tá bom, né? O vértice 1 e menos 4, corta o eixo y no menos 3, os zeros aqui onde corta o x no menos 1 e no 3. Tá a mesma coisa que a gente obteve aqui. Pessoal, então, bons estudos e até a próxima aula.